Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma super entrevista, sempre ouvindo as pessoas da cidade, pessoas enraizadas na nossa querida Florianópolis, histórias a contar, histórias maravilhosas, emocionantes. Tem as histórias tristes também, que isso faz parte da vida. Mas hoje, recebendo uma personalidade aqui de Floripa, um manezinho raiz, nascido no Ratones, no norte da ilha, depois se radicou na Trindade, fez carreira no estado, né, na Cidasc, e é um grande apaixonado pelo Avaí, pela vida, pelos amigos, e tem na sua identidade o modo de viver, né, os costumes de Florianópolis. Aldo Pinheiro Filho, 67 anos, um grande manezinho da ilha, manezinho do Ratones, né, muitas histórias a contar, e hoje a TV Câmara te recebe para contar a tua história de vida, né? A tua história de vida com os amigos, com a família, no trabalho, e a cidade como era e a cidade como é. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bion. Te agradeço quem nos assiste. Eu fiquei lisonjeado com o teu convite para participar do teu podcast, que eu sei que tem uma grande audiência. Eu, para quem não me conhece, eu sou um manezinho autêntico, sou Aldo Pinheiro Filho, sou casado, né, com a minha esposa há 43 anos, a gente já está junto há 47. A minha esposa é a Silvana, é empresária, a gente tem um dos salões de beleza mais antigos da Trindade, há mais de 40 anos. E tenho 4 filhos, a mais velha, a Priscila, a Rafaela, a Letícia e o Bernardo. Turma boa. Turma boa, as minhas filhas são maravilhosas, assim como meus genros também são todos maravilhosos. Ô Aldo, me diz uma coisa, nascido no Ratones, num tempo onde a cidade era diferente, a cidade era abastecida pelos sítios do interior, né? Tinha o carro do leite, tinha os caminhões de verdura, até carne vinha para o centro da cidade, da região norte da ilha, sul da ilha, enfim. Como foi a tua infância no Ratones? Então, Bion, o Ratones era um bairro pacato, pobre, onde o povo lutava muito para sobreviver e criar seus filhos, né? A maioria pescador do Rio da Comporta ali, já ouvi falar. Sim, claro. Então usavam da pesca para criar os filhos, e outros da agricultura. Eu lembro muito bem na minha infância, né, que foi toda lá em Ratones. Ratones não tinha a energia elétrica e não tinha água encanada. Eu lembro bem que a gente tomava banho de gamela. De gamela. A gente esquentava água no fogão a lenha. Sim. E tomava banho de gamela, assim como passar roupa pelo ferro de brasa quente. Sim, né? sim. Então era tudo difícil, né? Meu pai sempre foi um grande lutador, trabalhador, comerciante. O meu pai, inclusive, tem a venda os armazéns que a gente chamava de venda das antigas, né? Aquelas vendas, né? O meu pai tem uma venda no Ratones que ela está, em que pese que o meu pai já faleceu e a minha mãe, mas a venda continua. Eu aloquei por um econômico e ela não parou, ela não fechou. Não parou. Ela tem mais de 150 anos. 150? É mais antiga da Grande Florianópolis. Mantém o mesmo nome? Mantém o nome da minha irmã, que na verdade estava registrada como Armazém, hoje Fernanda. Sim. Tem o armazém e do lado, anexo, tem um bar, que inclusive eu saio todo sábado daqui da Trindade para jogar um dominó com a galera lá. Lá no Ratones. Lá no Ratones. Mas como era o nome do armazém no tempo do teu pai? O armazém era o nome do meu pai mesmo, Aldo, depois passou para o nome da minha irmã, que mudou a razão social, né? Mas era sempre... O meu pai era muito conhecido no norte da ilha como Aldo da Branca, que a minha avó chamava Branca. Entendi. Aí eu me criei lá e tal, comecei a gostar de futebol desde os 5 anos.
sou apaixonado até hoje pelo futebol. Mas no rádio? Escutando rádio? Rádio, na época no rádio, né? E depois comecei a ir a campo, né? A campo. Mas eu gostava tanto de futebol, com 5 anos eu criei um time lá, que se chamava Santos, por isso que eu falei há pouco para você que eu era santista. Eu criei um time do lado, no sítio que a gente tem até hoje lá, do lado do armazém. Fiz o campo e aí eu tinha um time de futebol, que a gente jogava bola lá. Depois, lá para os 15, 16 anos... Porque o Santos, na época, era uma grande referência. Isso nos anos 60, né? Isso. E aí depois eu comecei a jogar futebol amador, campeonato do Norte da Ilha, pelo Palmeiras, que lá em Ratones, não sei se tu lembra, mas sempre teve 2 times, né? O Palmeiras e o Brasil. O Palmeiras é mais antigo, eu comecei a jogar no Palmeiras. Palmeiras verde e branco, né? Isso. E o Brasil? E o Brasil amarelo e verde. Amarelo e verde. Aí comecei a jogar campeonato amador do Norte da Ilha, aí joguei até eu me aposentar no futebol. Até tem um fato histórico lá no Brasil de Ratones, quando eu jogava. A gente fez um amistoso antes de começar o campeonato. Um sábado à tarde, nunca esqueço. E aí um time até aqui do Sagrande, não lembro o nome, era ali perto de João Paulo. Sim. E aí nós, nesse jogo amistoso, nós ganhamos de 11-1. Foi uma eu fiz 10 gols. Olha só. É um fato inédito, né? Porque tu fazer 10 gols num futebol de salão é mais fácil, no futebol suíço, mas... Era mais fácil, né? Mas no futebol de campo já é mais difícil, né? É mais difícil. Eu sei que alguns invejosos não vão acreditar, mas isso... quando eu fiz os meus 50 anos, eu trabalhava na Cidasca ainda, eu fiz a festa lá, fiz questão de levar a minha professora do primário lá de Ratones, que infelizmente ela estava doente, não pôde ir, mas levei o meu treinador. E quando, no meu discurso, chamei ele lá, nada combinado, ele contou essa história para os meus amigos, meus parentes lá. Confirmou, né? Confirmou, exatamente. Aí depois dele falar, eu falei ainda assim, ó, viu? Não é história de boleiro nem de pescador, é fato. Boa. Ô Aldo, naquele tempo no Ratones, era uma vida basicamente rural, de trabalho e de sobrevivência, né? Ainda é um distrito rural da nossa cidade, o Ratones, né? Mas como era lá? Que bichos nós tínhamos lá naquele teu tempo da infância? Claro, além de gado, cavalo, porco, né? Sim. O meu pai e muitos criavam gado, né? Meu pai tinha cavalo, tinha boi, vaca de leite, a maioria tinha também, né? E outros eram comerciantes feirantes. Participavam dessas feiras que tinha aqui, onde tem o shopping Beira-Mar, lembra? Uma feira grande. Tinha na frente da Adolfo Conde. Outros eram feirantes, outros vinham para o mercado, outros tinham boxe no mercado, trabalhavam com frutas, né? Então, o pessoal sobrevivia disso, né? Como eu te falei, da pesca, da agricultura, né? E da pecuária, né? Que criava animais. O meu pai, agora eu vou contar a história do meu pai. O meu pai era falecido, aposentado da Secretaria da Agricultura e trabalhou sempre à disposição da cidade. Entendi. Meu pai era vacinador, onde ele vacinava todo o rebanho do norte da ilha. Do norte da ilha. Ele era responsável por todo o rebanho do norte da ilha para vacinar. Na época que a febre aftosa era controlada por vacinação. Sim. Hoje ela é livre de febre aftosa sem vacinação. Aliás, uma coisa que me orgulha muito, né? Apesar do meu pai não estar mais aqui, mas me orgulha muito de eu ter, na época trabalhava na Cidasc, meu pai também trabalhava como vacinador e fazer parte de uma grande equipe de profissionais da Cidasc, que eram os vacinadores e os médicos veterinários. Fato inédito para o Estado, a Cidasc, na época, foi reconhecida mundialmente pela OIE com certificado de livre de febre aftosa sem vacinação. E o meu pai fez parte desse contexto, né? Aí. Ô Aldo, e os amigos de infância do Ratones, para depois nós pularmos para a Trindade? Os amigos de infância eu tenho até hoje. Eu guardei isso, né, no meu coração, com muito carinho. Tenho muito carinho para o pessoal lá em Ratones. O pessoal tem muito carinho por mim lá em Ratones, né? Todos, na verdade, lá, se tu chegar a perguntar pelo Aldo, eles vão achar que é meu pai. É o alemão. Entendi. Então... Bion, aonde eu joguei bola, que foi
o norte da ilha todo, eu conheço todo mundo me conhece. E eu confesso para ti que 99% da minha amizade eu fiz no futebol. Então eu tenho casa de praia no Inglês, eu vou lá, fico lá no verão com eles lá, eu tenho 2 botecos que eu frequento, são os pescadores que jogaram na antiga contra mim. Comigo. Contra ti? Contra mim. Vou no Rio Vermelho, a mesma coisa, Canasvieira, Jurerê. Então, e preservo aquele pessoal nativo que nasceu e se criaram comigo ali no Ratones, que são pessoas trabalhadoras que, né? Claro que o Ratones mudou muito, né? Da era que eu nasci para hoje, né? Sim. Até o Mozo, nosso amigo aqui da Almôndega, aqui perto da casa, ele esteve aqui contando a sua história, a sua vida, e ele também veio do Ratones, né? O Mozo veio do Ratones para ganhar vida, Sim. Montou a lanchonete o pai dele na antiga rodoviária, para depois chegar em 86 aqui na Praça Pereira Oliveira. Isso. É uma história parecida. Exatamente. O meu pai, ele trabalhava, além de vacinador, ele cuidava do armazém. A minha mãe era doméstica, ela cuidava da casa e cuidava da armazém, porque o meu pai vivia mais fora para vacinar, trabalhar. Para a luta. E além de tudo, a minha mãe, ela comprava e vendia renda de bilro. De bilro. Ela comprava do pessoal da comunidade, que o pessoal vivia também disso, era uma fonte de renda, né? E ela revendia para o pessoal, até uma senhora que morava na Lagoa, ela fazia exposição da renda, vendia para os turistas ali, bem no alto do morro da Lagoa. Da Lagoa. Então, o meu pai também, além de tudo, ele de tudo isso que eu falei, ele trabalhava também vendia mandioca para os pecuaristas aqui no Córrego Grande e na Trindade. Que então, também eram áreas rurais. Sim, também. O Córrego Grande tinha um rebanho assim só de gado leiteiro. Sim, sim. E o meu pai trazia mandioca, vendia para eles. O meu pai trazia, na época não tinha a 401, né? Era aquela estrada de chão batido. Sim. Sabe como é que o meu pai transportava? Em carreta, 12 cavalos. A carroça cheia de mandioca até o teto, até a lona. Ele levava um dia para praticamente, ele saía de madrugada e depois só voltava de madrugada de noite. Então, e Ratones também foi marcado por alguns fatos interessantes. Não sei se você já ouviu falar... Tu estás lendo aí ou é impressão minha? Não, eu fiz uma copinha, né? Fizesse uma colinha aí? Uma colinha porque são muitas coisas. Muitas informações. Eu achei assim, o Aldo tá lendo ou ele tá com alguma mania de segurar o celular? Não, mas também tem, também tem a mania. É para não esquecer. Para não esquecer, porque são muitos acontecimentos. Fatos, Então, Ratones, não sei se tu ouviu falar na época da Ilha das Bruxas. Sim. Inclusive foi gravado um seriado da TV Manchete, foi lá perto do nosso sítio, lá perto onde eu tenho sítio. Foi gravado lá. Também era marcado pelo lobisomem. Então, são essas histórias. Foi marcado em 12 de abril de 1980, a queda do acidente da Boeing, né? O avião. No Morro da Virgínia. No Morro da Virgínia, que é ali bem perto do sítio. Fosse para lá nesse dia? Então, eu era noivo da minha atual esposa. Eu estava numa festa aqui na Trindade, quando deu no Jornal Nacional, eu e meu primo, que mora aqui do lado também, onde eu moro na Trindade, fomos para lá. Cara, a gente pegou assim, porque a gente não conhecia, era um matagal, né? Começamos a subir o morro, que salvava nós era quando os helicópteros passavam, que clareava tudo, né? Chegamos quase ao amanhecer do dia. Mas chegamos no local dos corpos lá quando aconteceu isso aí. E o que te lembra esse dia, hein? Cara, um dia muito triste, né? Assim, eu lembro que morreu muitos conhecidos nossa, família Queires, né? Foi um fato lamentável que chocou muito a cidade, né? E era um dia chuvoso, né? Um dia de chuva, um dia chuvoso. Eu nunca esqueço que foi um dia bem triste mesmo. Bem isso. E aí, como é que tu fosse parar na Trindade, hein? Conta pra nós essa história. Na Trindade, na verdade, assim, Bion, porque Ratones não tinha ônibus, Ratones não tinha carro. Meu pai foi um dos primeiros a comprar carro. Sim. Então, era uma dificuldade para tudo, né?
Então, aí, o que aconteceu? O meu pai só tinha carroça na época e aí comprou o primeiro carro. E o meu pai, além de tudo, era cabo eleitoral também. Uhum. E ele ajudava muitas pessoas lá da comunidade. Meu pai vendia fiado, como se falava nas antigas, na época da caderneta, né? Caderneta. Então, aí o meu pai começou a fazer um trabalho para a comunidade, ou seja, trazia as pessoas para os hospitais quando adoeciam, maternidade. Uhum. E o meu pai trazia e ficava esperando. E depois, meu pai ainda passava na farmácia para comprar o remédio com o dinheiro do bolso dele. E então, diante dessa dificuldade, a gente começa a pensar também em outros fatores, né? Ou seja, eu estudei lá na época do primário e aí vim fazer o ginásio do Instituto. Sim. Na época, eu vinha, inclusive, a gente vinha com meu pai na caminhonete, meu pai vinha, como eu falei, que ele trazia a carroça de mandioca, e vinha a caminhonete cheia de mandioca. Então, daí surgiu a ideia de eu morar, aí morei em pensão, aí depois morei com a minha tia, irmã da minha... Mas viesse sozinho, teu pai continuou no Ratones? O meu pai jamais tiraria ele de lá. Do Ratones? Não tirava de jeito nenhum. O meu pai tem um apartamento na Trindade, ali perto de casa, e a minha mãe, ela tinha ambição, assim, de querer sair de lá, querer vir morar, porque minhas irmãs todas moram, a gente mora tudo na Trindade. E a mamãe sempre quis vir morar na Trindade, mas meu pai nunca quis. E aí eu morei, inclusive, com a minha tia... Viesse para estudar. E morei com a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que eu tenho ela como tia-mãe, né? Como Sim. a minha segunda mãe, que hoje, inclusive, ela, das 3 tias, ela é a única viva, com 94 anos. 94 anos. E aí moro até hoje, ali casei, da casa da minha tia eu saí para a igreja para casar. E moro até hoje. Inclusive, sou apaixonado pelo futebol, como eu falei, amador e o profissional. E aí tem o atleta da Trindade, não sei se tu está sabendo. O Galo da Trindade. O Galo da Trindade foi campeão, o meu cunhado Galinha, que é o presidente. A gente diz que é o presidente eterno, que ele todo ano é o presidente. Na rua ali do antigo Frangos e Fritas, que eu esqueci o nome da rua. A sede era ali, não era ali? Isso, onde é o salão da minha esposa. Isso. Professor Eupido Barbosa. Isso, ali também, ali onde tinha o campo do Casinho, joguei muita bola ali. Isso, exatamente. Casinho Carione. Isso, o salão faz fundo para o Casinho. Isso. E aí o Atlético foi campeão amador pela primeira vez, depois de 35 anos, que nunca, sempre batia na porta e nunca conquistou. E conquistou a vaga para a Supercopa, a Superliga, né? A Superliga que, inclusive, ele está participando e já é finalista. Ou seja, o primeiro jogo foi sábado lá ali no campo da Gruta, que é em frente ao shopping. Empatou de 4-4 e sábado agora vai decidir lá no Bela Vista. Aliás, aquele campo reduziram, né? Ele era um campo maior. Sim. Quando eu joguei ali, era um campo maior. O campo é pequeno, Ion. Para o futebol é muito pequeno, eu acho pequeno, né? É apertado. Mas o gramado é melhor, antigamente era bem maior. Eu me lembro da escolinha do Rogério ali. Inclusive o gramado é cuidado pelo Zico, um líder comunitário ali do Morro, do Horácio ali, da penitenciária. Ele que cuida com todo amor e carinho. Então o gramado está sempre impecável. O Bela Vista, inclusive, um time muito assim, forte, né? O Bela Vista, a maioria, 50% dos jogadores são ex-profissionais. Sim. Aquele lateral esquerdo jogou no Flamengo, no Atlético, recentemente no Figueirense, o João Paulo. Sim. O André Santos. Tem uma galera boa. E agora nós vamos disputar a final. O Aldo, mas assim, vamos voltar aí ao passado. Se adaptasse bem à Trindade, visse a Trindade rural, visse a Trindade rural. Visse a Trindade dar os primeiros passos com a chegada da Universidade Federal, né? Quais são as lembranças desse tempo? As lembranças é essa aí que tu falou realmente. Eu quando cheguei na Trindade, a Trindade, aquela área ali abaixo, onde o antigo Frangos e Fritas, era tudo pasto, né? Que criava ali cavalo, boi, né? A penitenciária, as casas também, né? Então, eu vi a Trindade crescer assim assustadoramente, né? Como está crescendo até hoje, né?
E tenho isso como boas lembranças e fico feliz de morar hoje na Trindade, né? Fazer parte da comunidade da Trindade também. E aí fosse pro Paulo Ramos? Como é que foi a tua chegada no Paulo Ramos? Cara, na verdade a gente tinha muitos amigos no Paulo Ramos, né? Então eu convivi muito no Paulo Ramos, sou sócio até hoje. Sim. Fui presidente do Conselho Fiscal lá do Paulo Ramos. Jogava futebol, porque na época a gente na cidade também não tinha aquela sede nossa, né? Joguei muito tempo futebol suíço ali, naquele campo de areia. Sim, o campo de saibro eu joguei também. Muito excelente campo. Eu nunca vi um campo de areia tão bom quanto o do Paulo Ramos. Era um campo, era uma areia assim meio saibro. Isso mesmo. Aí era retinho. E né? todo jogo antes passava aquele rodo, ficava impecável. Ficava impecável. Cheguei a jogar uns 2 campeonatos no Paulo Ramos. Eu era sócio também. O meu clube social do coração é o Paulo Ramos. O meu também. Porque eu fui sócio do Paulo Ramos na infância, na adolescência, na juventude. Mas é o meu clube do coração. Né? Pretendo voltar a ser sócio. Sim. Pretendo. A minha filha mais velha foi rainha ali. Do Paulo Ramos. Do Paulo Ramos. Bom, né? Dos carnavais. A gente tinha um grupo, Bion, de casais, que a gente continuou, todos da cidade. Cascais fazia parte também, com a esposa. Então a gente fazia todo mês um jantar. E participava dos blocos, porque tinha aqueles bailes vermelho e preto. O baile vermelho e preto, tinha o baile dos artistas. Os bailes infantis. Nós ficávamos no camarote e fazia uma festa. A gente botava segurança no nosso camarote. Era muito bom. Então, a lembrança boa que eu tenho do Paulo Ramos são essas aí. Uma sede ampla, né? Muito salão boa. Bonito. Infelizmente, né, Bion, eu era até presidente na época do conselho, que lembro bem que o Paulo Ramos começou a ficar ruim das pernas, né, financeiramente, né? Então, infelizmente, teve que vender a metade. Grande parte. Mas hoje a estrutura que o Paulo Ramos tem hoje atende todos os sócios suficiente, numa boa. Todo ano, agora teve o baile Dia das Mães, tem o baile de aniversário final do ano. Muito bom. Então, o Paulo Ramos sempre, a gente teve bons momentos. Até para quem não sabe, que está nos acompanhando, a história da cidade aponta o seguinte: Paulo Ramos foi fundado nos anos 30. Na Rua Esteves Júnior, né? Rua Esteves Júnior com Bocaiúva, e se tornou um clube de futebol, né? Foi campeão estadual em 59. Depois estabeleceu-se na Trindade, com sua sede, com campo também, né? E aí abandonou, acho que, o futebol profissional nos anos 70 e focou somente na parte social, né? Sim. Mas eu tenho boas lembranças da sede antiga, dos campos de saibro, né, da piscina, do pagode da piscina, Sim. do baile dos artistas, dos bailes infantis. Olha, eu acho que a minha primeira experiência de carnaval foi no baile infantil do Paulo Ramos. A minha filha participava do baile infantil, concurso de fantasia. Concurso de fantasia. Tinha as quadras de tênis, né, as quadras de futsal, basquete. Né, até o Serginho, que era funcionário do Paulo Ramos, hoje está no Lida Tênis Clube. Sempre trabalhou lá. O Piolho não saía de lá. O falecido Piolho. Depois foi trabalhar no Havaí, na ambulância lá, né? Morreu num acidente inclusive vindo da ressacada na Expresso. Era uma grande bandeira do Paulo Ramos. Sim, o Piolho era... dá muita saudade desse tempo, né, Aldo, do Paulo Ramos. Com certeza dá. Essas histórias aí a gente relembra até hoje, né? E jamais vai esquecer, né? Que foram esses momentos que a gente passou muito bons no Paulo Ramos. O Aldo, e a cidade do passado é uma cidade mais provinciana. Hoje Florianópolis cresceu muito, né? Você mora na Trindade, é raiz do Ratones, tem sítio no Ratones, tem casa de praia ingleses, né? São 3 regiões da nossa região, da nossa cidade, né? E como é que você vê a cidade hoje, hein? Bion, eu vejo a nossa cidade está crescendo assim assustadoramente, né? E uma cidade que está crescendo sem planejamento, né? Ela está crescendo e que ela não foi estruturada para o crescimento que ela está tendo. Mas, por um lado é bom, por outro é ruim, né? Uhum. É claro que o crescimento em qualquer cidade valoriza tudo, né? Valoriza em tudo, né? Mas, assim, eu como sempre falo, eu tenho o meu coração,
33% de ratones, 33% do inglês e 33% Legal, da hein? Trindade. Eu sempre falo isso, né? Porque a minha história foi no Ratones e depois, na minha infância toda, e quando eu namorava, inclusive, a minha esposa, eu acampava muito na Praia do Inglês. A praia que eu frequentava era inglês. Tanto é que eu comprei, essa é a segunda casa, aliás, a terceiro imóvel que eu compro lá. Primeiro eu construí uma casa, depois as minhas filhas cresceram, não queria mais ficar. Aí depois vendi, comprei um apartamento ali na Gaivotas. Sim. E aí também vendi. E quando me aposentei, comprei a casa que eu moro hoje, é lá na Rua dos Tubarões, lá, não sei se você Quantos conhece. Tubarões? É. Olha só que coincidência. Na verdade, assim, eu estava esperando finalizar o raciocínio e a nossa conversa tete a tete tem algumas coincidências da vida, embora eu seja mais jovem. Sim. Mas assim, sem falar do Avaí, que depois nós vamos entrar no assunto, Avaí, que é uma Sim. paixão nossa. Mas assim, Paulo Ramos eu tive uma grande convivência na infância e na adolescência, sobretudo, juventude. Falei aqui que é meu clube de coração. E a praia que eu veraneei no início da minha vida, infância, juventude e adolescência, foi a Praia dos Ingleses. Inicialmente na Rua dos Tubarões. Inicialmente na Rua dos Tubarões. Eu tenho casa. E depois é que a gente foi para a Rua das Gaivotas. Até o contrário da tua situação, né? Mas é a história da cidade, né? Então, diante da tua pergunta ainda, né, do crescimento da cidade, a Praia do Inglês, você é mais moço que eu, mas eu acompanhei mais ainda, não tinha nada, né? E hoje tem mais de 100 mil habitantes. É uma coisa assustadora, né? Cresceu assim, meu Deus. E assim como o Ratones, que nós acabamos de falar, que cresceu também, a Trindade e assim a cidade toda, né? E a cidade ficou mais bonita, claro, né? Sim. Eu sempre falo e me orgulho de ser manezinho, nascido e criado na ilha. Né? Nunca foi, aliás, quando eu casei, morei 1 ano no continente. Morasse? Mas enquanto não saí de lá, eu não descansei. Porque aí vim para a Trindade de novo. Entendi. Morasse onde no continente? Perto do shopping Itaguaçu. Itaguaçu. Então, isso aí. Quem mora aqui, e eu sempre falo nas minhas redes sociais, eu acho que tu acompanha. Sim. Floripa, minha linda, né? Eu sempre chamo Floripa, minha linda. Porque eu sou apaixonado por Florianópolis, né? E eu viajo muito, né? A gente só valoriza a cidade da gente quando sai fora, né? Eu vou muito no Rio de Janeiro, que eu sei que você vai muito também. Eu gosto do Rio de Janeiro, já se encontramos, fizemos festa muitas lá. Muitas vezes. Gravamos até uma vez lá, um jogo do Avaí Flamengo. E aí passou no Cacau, no outro dia você fez a gravação, lembra? Lembro, sim. Então, 2009. Isso, em 2009. E por que eu gosto do Rio de Janeiro? Porque ele tem uma semelhança com Florianópolis, né? É claro que devido às proporções, né? Mas tem. Mas tem uma semelhança. Então, quando eu chego no Rio de Janeiro, eu me sinto feliz como eu estivesse em Floripa. Tanto é que eu vou lá, nunca me canso de ir. E se tiver que ir mais 10, 15, 20 vezes, eu vou. É bom demais. Ô Aldo, e como é que surgiu essa paixão pelo Avaí, hein? Bion, essa paixão... eu até te diria mais, não é só uma paixão. Foi um desafio de superação. Conta. Eu não tenho vergonha de falar, eu já viajei até pela empresa, fui a Brasília de avião. Mas eu não tenho vergonha de falar para ninguém, eu tenho medo de andar de avião. Muito medo mesmo no avião. Então, a primeira vez que eu viajei de avião, sabe como é que foi? Para ir assistir um jogo da Avaí. Então, foi um desafio. Desafio, uma quebra. Isso, tu vai lembrar. Lembra aquele jogo que o Avaí precisava se classificar contra o 15 de Piracicaba? Sim. Saiu uma comitiva aqui do Conselho do Avaí, dos torcedores. Acho que foi 2001. Por aí. Nós precisávamos ganhar. Se eu não estou enganado, era de 2-0. Nós ganhamos de 2-0, gol do Gauchinho. 2001. Então, a primeira vez que eu andei de avião. O Cascai estava junto? Eu não andava de avião porque eu tinha medo. O Cascai estava junto. Velho parceiro de viagem. O meu cunhado, o pai da Mirella, o Ari, também nunca tinha viajado de avião. Foi também havaiano. Foi um desafio para nós todos, entendeu? Então, aí me apaixonei pelo Avaí, sou torcedor, fanático. Mas como foi isso? Como foi o início disso? Essa paixão foi lá no Ratones que começou? Começou no Ratones, eu jogava futebol, inclusive eu vim treinar uma vez no Adolfo Condes, no Avaí, eu e um colega meu que jogava no Brasil de Ratones. Por coincidência, foi uma sexta-feira.
No domingo a gente foi jogar campeonato e eu quebrei a perna. Ah. Aí fiquei mais de ano sem jogar bola. E aí vim no Avaí. E fiquei com Viesse fazer um teste. um teste. A gente, ali na Docon, a gente ia fazer um teste. Aí a gente fez um teste e tal, e aí foi marcado para a gente voltar na segunda ou na terça, não lembro agora. Sim. E aí eu quebrei a perna no domingo. Poderia ter sido jogador do Avaí? É. Então a minha paixão é tão grande pelo Avaí, ô, Bion, que... Mas começou nisso. Começou nisso. E aí, eu era aquele torcedor que eu não perco um jogo. Sim. Não perco, só se eu estiver hospitalizado. Sim. A gente trabalhava na cidade que era hoje é no Itacorubi, trabalhava ali na Tenente Silveira. Aí a gente deixava, como diz, o paletó na cadeira para ir assistir, porque os jogos eram de tarde, né? Sim. E não tinha jogos à noite, a gente tinha que sair. Era às 3 da tarde, né? É. Chegava lá 3 horas, assistia o jogo, acabava às 5 horas, voltava ainda para finalizar o expediente. Voltava para marcar a presença, né, ô Bion? Outro fato também, eu deixei de ir um aniversário da minha esposa, por causa de um jogo do Avaí. Sim. E faço isso hoje, se tiver que fazer hoje, eu faço também de hoje. De novo faço. E eu já deixei de aniversário da minha esposa para ir jogo do Avaí. E, felizmente, eu estou casado com ela até hoje ainda há 44 anos, né? Que ela entendeu. Ela entendeu, porque ela entendeu, e ela entende até hoje. A minha vida é futebol. Eu participo de uma pelada da cidade, que a gente que se criou na cidade há mais de 35 anos. Jogo toda terça ali no João Paulo, no Complexo 910 ali, não sei se você sabe. Sei. Com uma turma de amigos. Começou lá na cidade e hoje está ali. Teve na Movim, lá em Santo Antônio Novante, e hoje está ali. Então, eu sou apaixonado pelo Avaí. E hoje somos conselheiros, né? E tá jogando a bolinha ainda, Tati? Jogo. Quer dizer, né? Brinca. Na verdade, o maior objetivo da pelada é a carne e a depois, gelada. Depois, né? Viu? Mas isso aí me deixa feliz. Às vezes eu falo para meus amigos que brincam comigo ali, eu tenho 67 anos, eu faço festa, tu me acompanha aí nas redes sociais, eu faço festa, bebo, jogo futebol, e às vezes eu comento com ele. Sabe por que eu sou feliz? Eu sou feliz de estar aqui com vocês, porque muitas outras pessoas, inclusive a maioria que começaram comigo, que são funcionários da cidade, não jogam mais por condições físicas. Um fez cirurgia de joelho, outro. Mas só o fato de eu entrar em campo e hoje brincar com vocês... Já está valendo? Não, e sou artilheiro ainda do time, né? Isso tu pode perguntar para a galera que joga comigo. O nome do time se chama Qualidade. Qualidade. Sabe por que Qualidade, o nome do time, da pelada nossa? Começou na cidade, como eu te falei, eu era presidente da associação e na época tinha um restaurante. Na época não podia alugar, tal, eu mudei o regimento e tal, porque para ganhar um dinheirinho, alugar o campo também, não só para nós, e fazer uma outra fonte de renda, alugar o restaurante. Inclusive, na época, era aberto para todos os funcionários, o restaurante, e aberto para a comunidade também. Dava 120, 130, até 150 almoços por dia. Olha só. E o econômico que eu contratei era um gringo, argentino. Aham. E a gente gostava muito dele, era gozador, né? A gente brincava muito com ele. E aí a gente lá, às vezes, ficava até tarde conversando sobre futebol ali e tal. E aí a gente puxava num negócio, e o almoço amanhã, qual é o cardápio? Pepe o nome dele. Pepe. Aí ele assim, não, vai ser tal coisa, mas o forte do meu cardápio é qualidade. Tanto é que o nome do time é Qualidade com D mudo. D mudo. Aí pegou? Pegou, tá até hoje. Quais são as cores? As cores é azul, amarelo, azul, amarelo e branco. Legal. Pegou. Quantos anos tem esse time? Mais de 35 anos. Mais de 35 anos. Eu joguei algumas vezes ali no campo, era muito bom o campo da cidade aqui, né? Muito, muito bom, gramado bom, né? E os amigos da cidade, que lembra aí? Porra, se eu falar, eu vou até cometer uma injustiça, né? Porque eu tenho muitos amigos, Bion, na cidade, o estado todo, no interior todo, chegar. Claro que hoje o pessoal que é do concurso novo, alguns não me conhecem, mas os antigos todos me conhecem. Eu fiz uma amizade muito grande
aonde que eu vou, em qualquer lugar. Hoje eu acompanho muito, né, porque a rede social ajuda a gente a encontrar essas pessoas que a gente nunca mais encontrou. Mas eu tenho muitos amigos, vários amigos. E tanto é que a gente tem até vários grupos que a gente se reúne. Segunda-feira, inclusive, tem um no Paulo Ramos. A gente faz 12 encontros no Paulo Ramos. E na terça que vem tem outro encontro da outra turma, se chama o Clube do Vale. Sabe por que o Clube do Vale? Porque a gente começou a pagar a mensalidade, porque na época tinha o Vale Alimentação. Sim. Então a gente pagava com o Vale Alimentação. E aí ficou. E a gente se reúne até hoje. Segunda-feira a gente se reúne no Paulo Ramos. Aí cada mês tem uma janta, tem uma equipe, né, na área da gastronomia. Aliás, nós temos grandes chefes, né, de cozinha. O Cascais é um maravilhoso, né? Sim. O Cascais é ao concurso. Ao concurso. E agora a terça vai ser o da Confraria, que é outro grupo também. Aí participam outras pessoas e outros também que estão no Clube do Vale. Mas isso é do Paulo Ramos ou é do Cidasc? Não, da Cidasc. Eu como sócio, que eu faço lá, né? Porque eu sou sócio, faço lá. Mas tem uma turma do Paulo Ramos que se encontra também, né? Também. Eu participo também do pessoal lá com as peladas deles também, né? Que é as segundas e as quartas. Segundas e quartas do Paulo Ramos. Aí sempre tem um tira-gosto. Sempre tem. É de lei, né? E a gelada, né? A cervejinha gelada, dominó, né, Aldo? Dominó, isso. Dominó. Eu gosto muito de dominó. Legal demais. O Aldo, e o sítio em Florianópolis tem muitas regiões de sítio, né? Embora sejamos uma capital urbana, uma capital que está crescendo, mas com muita área de preservação permanente e, sobretudo, litorânea, uma ilha litorânea repleta de praias, mas Florianópolis tem vários sítios, né? E o Ratones é uma das regiões onde há sítios, há chácaras, enfim. E isso acabou ficando contigo, né, na tua herança, eu digo assim, de vida, não é nem de herança financeira, patrimonial, de vida, né? Assim, como tu falasse aqui em determinado momento da entrevista, 33% é o Ratones. Isso. Né? Então, 33% do Ratones são essas lembranças, essa raiz e o lado rural da cidade, né? Porque tu tens ainda cavalo lá, como é que é o sítio? Então, na verdade, Bion, Ratones eu acho que foi um dos bairros aqui da ilha que manteve, assim, a área rural, né? Mais área rural, né? Que eu quero dizer, né? Tanto é que o plano diretor hoje em Ratones não permite construir em qualquer lugar lá condomínio. Na área que eu tenho sítio é área rural. Não é permitido condomínio hoje pelo plano diretor, né? Então, isso assim são lembranças boas que a gente trouxe e também tentar resgatar aquilo. Inclusive lá tem uma empresa que planta até hoje, cultiva, faz plantação de horta, né, de verdura. Sim. É uma empresa grande até. Tem lá no Canto do Moreira, lá onde caiu o avião. Sim. E aí o sítio lá, eu tenho cavalo, né? O meu sobrinho é o Ricardinho, não sei se você conhece. O Ricardinho da cervejaria? Não, ele é filho do Celinho, que jogou no Ajax, no Figueirense. O Celinho que cuida lá do campo? Isso. Sim, claro. Então, o meu sobrinho, porque na verdade, lá no sítio, a gente doou, o meu pai doou para ele uma parte do sítio lá, né? E ele fez um rancho, inclusive, muito bonito, um rancho que ele faz eventos. E aí ele é encarnado porque ele, na verdade, foi meu pai que criou o Ricardo, de pequeno, né, até ele ser adolescente. E ele acompanhava o meu pai, que tinha cavalo, boi, e o Ricardo também é fissurado hoje e tem essa paixão por cavalo e por boi, entendeu? E aí, como ele mora aí, ele construiu uma casa, fez o rancho de eventos e mora lá hoje. Mora no Ratones. Ele até cuida para mim lá dos cavalos, ele que trata. A gente tinha um rapaz que tratava, mas o rapaz saiu e ele assim, tio, deixa aqui, eu estou por aqui, eu cuido e tal. E a gente faz muito cavalgada, né? E eu gosto, como eu te falei, eu vou todo sábado para lá jogar dominó com o pessoal, andar a cavalo, só que ultimamente eu não estou conseguindo andar a cavalo, porque eu tenho problema de hérnia de disco, não sei até como eu jogo bola, mas eu tenho duas hérnias de disco, uma na cervical, outra na lombar,
E isso me faz mal andar a cavalo, né? Mas eu tenho um cavalo lá, um cavalo bom, manga larga, registrado. Manga larga. É. Você gosta também de cavalo? Sei, né? Eu gosto, acho interessante. Qual é o nome do cavalo? É Libano. Libano? Libano. Libano ou Libânio? Não, Libano. Libano. Tem registro, tudo. Legal, bacana. Machador. Machador. Manga larga, machador. É um cavalo bonito, né? Então a gente tem um sítio hoje mantendo essa cultura ainda, né? A Soriana, que por falar inclusive no Rancho Doce e Cabana, do meu sobrinho, lá no nosso sítio, inclusive vai ter uma festa muito grande agora, que estão querendo levar umas 2.000 pessoas nesse evento, vai ser 3 dias. Sexta, sábado, domingo. Sim. Vai ter a festa, ele já está... É lá que sai a cavalgada geral do Ratone, Isso, né? lá. O nome da festa é Festa Cultural da Tainha. Da Tainha. Então vai ter muitas atrações açorianas, mantendo a tradição da época do Ratones, inclusive as tainhas, porque lá tem uma associação de pescadores nesse Rio da Comporta ali, que é perto do nosso sítio. Vai sair, as tainhas vão vir lá em carro de boi, vai ter a maricotinha. Sim. Mas ali nesse rio deu tainha já também? Chegou ali a tainha? Eles pescam lá, Bião. A tainha também. Que ela vem pela Bahia, né? Sim, mas já pegaram, inclusive, se eu não estou enganado, agora umas 3 semanas atrás, pegaram tainha. Pegaram tainha lá no Rio da Comporta. Entendi. Vem cá, e sendo ali da região do Ratones, já fosse até a Costa da Lagoa pelo Ratones? Sim, já fui a cavalo. A cavalo? E a pé. A gente, inclusive, a turma de amigos, uns 10, 12, a gente foi a cavalo, porque lá na Costa da Lagoa tem aquele restaurante, né? Inclusive tem um cercado lá, um ambiente, chega, já coloca os cavalos. Mas sobe o morro a cavalo daí? Sobe. Ali no Canto Moreira, onde é o Morro da Virgínia, tem uma trilha que vai sair. Que vai lá, vai dar lá. Bion, o que frequenta diariamente pessoas fazendo essa trilha é brincadeira. Sim. Inclusive um colega meu, um amigo meu que mora lá, botou até um estacionamento particular dele para... Não, eu sabia que a trilha existia, não sabia que dava para chegar na Costa da Lagoa do outro lado a cavalo. Não, a cavalo. Hoje está muito, assim, está meio precário. Muitos têm medo até de ir a cavalo, que tem um trecho lá que está muito precário, perigoso até para machucar, acidente de cavalo. Né? Aliás, dizem que o Ratones é a região mais fria dentro da ilha. Dizem isso, né? Alguns meteorologistas, né? Disseram até que em 2013, lá quando teve a nevasca aqui na região, chegou a nevar lá no Ratones, né? Alguns flocos de neve, né? Sim. Mas é realmente porque é uma região, é um vale, né? Um vale, o Ratones é um vale. Mas a minha mãe reclamava muito, tadinha. Do frio? Frio. E é frio mesmo, meu. Isso que você está falando é verídico. Lá quando cai geada, realmente cai já. Dá muita geada. Dá muita geada lá. Eu lembro porque, né, o meu sítio é pasto, né? A gente chega de manhã assim, tava tudo branquinho assim, né? Da geada. Eu joguei muita bola durante um tempo na minha vida, num campo de futebol suíço, lá em Canasvieiras. E quando a gente voltava, assim, 1h da manhã, meia-noite, lá, eu passava ali para aquela região da Vargem Pequena, Ratones, tudo assim, né, com a névoa baixa e aquilo era frio, né? Sim, muito frio. É frio, né? Como eu estou falando, a mãe reclamava, tadinha, ela reclamava, duas coisas que ela reclamava, era do frio e da poeira. Da poeira. E ela morreu, só viu uma parte asfaltada. Hoje está tudo asfaltado, né? Tudo pavimentado. Estrada, né? E como essa venda, o armazém, fica bem numa esquina, né? Quem vende a Vargem Pequena, o ônibus parava, quando ele parava, aí as portas da venda ficavam em frente, assim, a estrada que vai para a Vargem Pequena. Aquela poeira era uma nuvem branca que entrava direto pela casa dentro, assim, pela venda e a cozinha delas, que era lá atrás. Ela detestava. Meu Deus, ela reclamava, tadinha. E graças a Deus hoje está, mas ela não teve essa felicidade de curtir tanto essas benéficas que foi a pavimentação lá da estrada, né? Aldo, e naquele tempo, o que o armazém do teu pai vendia, hein? Cara, vendia de tudo, Bion. No forro era pendurado aqueles negócios de linguiça, né? Aqueles rolos de linguiça, pinico. Lembra do pinico? Vendia de tudo, carne seca. Carne seca.
fumo de corda. Ah, sim. Aquele fumo de corda. Sim. De tudo. Pão, doce. Leite. Açúcar grosso na época das antigas, né? Que era num saco de alinhagem, lembra? De alinhagem. E vendia de tudo. O armazém era composto de todos os segmentos. Vários produtos. Né? Vários produtos. Naquele tempo era interessante, né? Porque quem ouve as histórias dos mais antigos na ilha, trocava-se assim um terreno por uma vaca. Isso. Ou por uma plantação de banana. Se fazia muito isso, né? Tinha muito disso, né? Hoje em dia ninguém mais é... Não, hoje não. Hoje o pessoal não... Até como a gente falou há pouco, né? O Ratoni valorizou muito, né? Muito. Hoje, para encontrar um terreno lá, não é fácil. Né? São mais as propriedades que já existem, Sim, né? E a área minha lá, onde a gente tem um sítio, né? É tudo área grande, né, Robião? Que são um sítio grande mesmo. Grande, né? Que, como eu disse, que manteve a área rural, né? Hoje, quantos moradores tem lá em Ratoni, hein? Olha, Robião, assim, de memória eu não lembro, mas tem muita gente. Muita gente mesmo. Cresceu Para mais. ter uma ideia, quando a gente chegava em Ratoni lá, não tinha dificuldade para andar de carro, de trânsito, não tinha. Hoje tem fila. Fila. Ali perto do meu sítio, a prefeitura fez um colégio, até se eu não estou enganado, até o 2º grau, né? Uhum. O estudo fundamental que se chama, né? Sim. E um colégio bonito, grande. Então, também vem gente de outros bairros ali vizinho, né? Então, como eu te falei, hoje ônibus, carro. Agora está sendo feita a pavimentação, que era calçamento da igreja até o asfalto. Isso. E até está um caos, né? Porque dá fila, né? As máquinas trabalhando. Mas antes a gente não tinha essa dificuldade, que passava um carro ou outro, né? Hoje o trânsito é intenso. Tem criação de ovelha lá também, não? Tem, algumas pessoas têm. Tem. Eu tenho um amigo, inclusive, não sei se você conhece, amigo de profissão tua, que cria ovelha lá. O Grey, advogado. O Glei Sagaz? Não? Moraes. Ele tem criação lá, Tem. Ele cria ovelha também. E tem outras pessoas né, que criam também. Porque se adapta lá, né? Porque se adapta lá por conta do tempo, do clima. Né? E é muito frio. Agora tá para chegar a frente fria hoje. Lá no Ratoni vai dar abaixo de zero. Já pegasse temperatura abaixo de zero lá? Já deu, né? Já deu, Já peguei sim. Mas eu era mais jovem, né? Aí era só o fogão a lenha que esquentava, Esquentava, Era fogão a lenha mesmo. E a gente ficava do lado do fogão ali. Fogão a lenha que era muito bom, né? Que a gente fazia aquelas comidas caseiras, né? Que minha mãe cozinhava bem pra caramba. Como eu falei até do Dinho, que tem uma vez ele me convidou, fui lá. O vereador Dinho. O vereador Dinho, que ele tem um sítio lá perto, aí me convidou, está fazendo um peixe, uma galinha lá, e ele tem atrás um rancho também, que aí tem um fogão a lenha. Aí eu disse, quanto tempo eu não frequento essas coisas assim, né? Que é comida caseira, fogão a lenha, é bom pra caramba. É muito bom, né? Comida na panela de barro. A melhor feijoada que tem na panela de barro. Exato. Mas tu cozinhas também? Cara... O pessoal, esse da cidade, que o meu grupo, né, me goza até hoje. Eu não sei fazer nada. Mas nem café eu sei fazer, Rubio. Eu não sei fazer nada mesmo. Somos dois. Não sei fazer nada. A gente sabe bater papo, tomar cerveja, jogar dominó, jogar futebol, né? O dia que eu ficar sozinho, Bion, eu vou morrer de fome. Nada, homem. O importante é que assim, tem uns que sabem, outros que não sabem. Faz parte, né? Faz parte, mas o importante é estar no congressamento, no contexto festivo, que é o que mais vale, né? Aldo, se um dia tu tiveres que optar por morar em Inglês ou Ratoni, tu vai morar onde? Puta, aí tu me divide o coração. Aí tu me divide o coração, cara. Tanto é que, é claro que hoje a minha esposa tem comércio aqui na Trindade, meu filho também estuda, trabalha, né? Mas eu penso, assim, terminar o meu fim de vida lá, morando lá. Lá onde? Em Ratoni. Em Ratoni. Em Ratoni. Então é o Ratoni mesmo? É o Ratoni. O coração tá lá. Por quê? É claro que eu não posso assegurar isso mais tarde, né? Que o bairro está crescendo também muito, né? Muito. Mas hoje, tu vai para o Inglês, como eu vou na temporada, tu não consegue andar.
né? O trânsito é horrível porque a multidão de gente, né? Triplica a população, né? E Ratones é um lugar assim... Lugarejo? Que tu vai ter mais tranquilidade, mais paz, né? Ainda mais daquilo que eu gosto, que é animais, cavalo, né? Aldo, 4 filhos, e aqui antes da entrevista você fez uma revelação e eu achei interessante a história, queria que você relatasse aí. Você tem 3 filhas e adotou um 4º filho. Isso. Conta pra nós. Então, Bion, quando a minha filha mais moça fez 15 anos, a minha esposa ligou, né? A gente não queria mais filho. A Letícia? A Letícia. E aí a gente planejou que no futuro a gente ia adotar um menino. Porque vieram 3 filhas. 3 filhas. Mas era um sonho teu? Meu e da minha esposa. Sim. Era um sonho nosso, né? Tem um filho, uma filha, né? Isso. E aí surgiu esse menino, que se chama Bernardo. Ele tinha 40 dias, lá em Cunhaporã. Cunhaporã. E como que a gente ficou sabendo desse fato? A minha esposa tinha um comércio, né? Tem um comércio até hoje, e a gente tinha parceria, permuta com a TV Barriga Verde. Entendi. E aí ela prestava serviço para os profissionais da TV, ela ia lá no estúdio, outros vinham no salão. No salão. E aí ela ficou amiga dos diretores lá, da diretora, que é amiga e cliente nossa até hoje, lá da TV BV. E aí surgiu essa criança lá em Cunhaporã, que essa diretora tinha uma amiga que é delegada lá, que é daqui, é delegada lá em Cunhaporã. Sim. E surgiu essa criança que a mãe deixou na maternidade. Uhum. E aí ela trouxe para a gente, né? Aí eu estava viajando pela cidade, que eu viajava muitas vezes eu acompanhava, coordenava concurso da cidade, né? Estava lá para o oeste, a semana toda. E na volta, uma sexta-feira, nunca esqueço, 5, 6 horas, eu parei em Forquilinha para visitar um amigo meu, até eu acho que tu conhece, era boleiro aí, o Boró. Sim. Jogou no Corinthians, Pantanal. Ele estava doente. Aí nós estávamos lá, eu estava visitando o Boró, e aí daqui a pouco a minha esposa liga e a minha filha liga, pai, nós estamos aqui na casa da tia Alba, que é a mãe da Mirella, com um menino, com o neném. Aí sim, mas o pai não programou nada com a mãe, que ia surgir agora, para ficar, né, a gente não tinha planejado ainda e tal. Assim, não, a gente só pegou para ficar o final de semana, mas a gente vai devolver, ele estava ali no Recanto do Carinho. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, uma sexta, umas 7, 8 horas da noite, ela estava naquela bebê conforto, né? Sim. Em cima de uma mesa redonda, tinha umas 12 mulheres. Em volta. Em volta. E aí, ele estava ali, daquele dia para cá a gente se apaixonou e a gente disse assim, agora vamos trabalhar para fazer os papéis, né? E aí a gente fez todo o processo, entrevista, audiências, e hoje ele está como meu filho, igual da minha filha. O que muda da certidão dele para os meus filhos é a cidade de nascimento. Que ele nasceu lá? Que ele nasceu lá. Mas o resto é eu como pai, Entendi. meus pais como os avós, e a minha esposa como mãe, e avós paternos, né? E aí, Bion, uma coisa que eu sempre ficava preocupado, e eu falei para minha esposa, a gente vai adotar uma criança, mas a gente tem que ter também planejamento, né, Bion? Porque, tipo assim, eu já tinha 3 filhos, já eram moças, né? E aí, eu pensava em tudo. Eu disse, tudo que eu dei para minhas filhas, eu tenho que dar para o meu filho. Sim. Educação, estudo, vestuário, tudo. Então, tem que ver essa parte, se a gente está preparado também para... Porque Sim. já fazia 15 anos, a minha filha era uma moça. Mas aí... Tem até o símbolo do Avaí aí na aliança, tô vendo agora, rapaz. Isso, para tu ver. E aí a gente adotou, e a outra preocupação que eu tinha também, o fato de não ser filho biológico e a gente não ser do sangue da gente, a gente se preocupava com a personalidade da criança, né? E Bion, ele me provou tudo o contrário. Ele meu Deus, ele é educado, estudioso, inteligente. Ele está fazendo ciências... contábeis. Computação. Ciência da computação. Da ciência da computação.
ele é um querido, amado por todos meus amigos e familiares. Tá, e aí como é que foi aquela história que tu não contasse ainda? Aquela que tu fosse lá em Cunhaporã? Aquela lá do juiz? Ah, sim. Então, aí surgiu, né? A gente fez todo o processo aqui em Florianópolis, e aí surgiu a audiência para fazer a parte da doação, né? Sim. Aí foi em Cunhaporã. Era uma segunda-feira às 2 da tarde. Eu fui no domingo cedinho, eu, a minha esposa e a minha filha Letícia, essa de 15 anos. A mais nova. A mais nova. Fui para Chapecó, fiquei hospedado em Chapecó. E aí no outro dia nós fomos lá às 2 horas, que era a audiência em Cunhaporã, que é ali próximo de Chapecó. É um pouquinho longe, mas sim, como daqui a Blumenau, mais ou menos. Como é? Camboriú. Aí quando nós chegamos na sala do juiz, ele não tinha chegado ainda, e aí nós sentamos, né, na mesa de audiência, e aí eu olhei para a mesa dele, uma bandeirinha do Avaí, aquelas com um suportezinho, né, de madeira, a bandeirinha do Avaí. Aí daqui a pouco eu olhei para trás da parede, um quadro de 2 meninas, filha deles. Aí a minha filha se levantou e foi lá: ô pai, eu estudei com elas no Imaculada. Aí, por coincidência, elas estudaram juntos. Aí quando o juiz chegou, a gente antes da audiência começamos a conversar, né? Aí, olha, falou, era havaiano, eu perguntei, eu não vou nem perguntar para o senhor se você é ou não havaiano, né? Porque já demonstrou que é havaiano. Eu sou havaiano também, apaixonado pelo Avaí. E aí a gente trocou umas ideias lá, cara. Ele era aqui de Florianópolis, não lembro o nome agora do juiz, até para te passar, né? Mas aí, ele era até novo, deveria ter, na época, há 20 anos atrás, ele tinha uns 50 anos. Sim. Então, e aí fizemos o processo e hoje estão aí tudo legalizado. Meu filho tá só alegria. Só alegria. Por coincidência, está trabalhando, sabe com quem? Com o Neto. O Neto Malupi? Isso, o Neto Malupi. Legal. O Neto adora ele como funcionário. São histórias da vida, né? História da vida. A gente procura aqui dar espaço às pessoas da cidade para falar da cidade, falar da velha cidade, da nova cidade, mas para contar a sua história pessoal vivida aqui, né? E acho que com esse gesto que adveio de uma vontade de ter um filho homem, 20 anos depois, você relata com muita alegria a educação que foi dada ao Bernardo, que é, no caso, seu 4º filho. Sim. Né? E essas histórias da vida que nos emocionam, né? Que nos deixam satisfeitos. E tu sabe que sempre que eu conto a história do Bernardo para alguém, hoje eu não me emocionei, mas eu fico emocionado. Mas sim. Pela história. Mas estás emocionado, sim. Pela história dele. Ô Aldo, para a gente fechar, reta final, e a vida daqui para frente, hein? O que esperar? Bion, tudo que eu queria conquistar na minha vida, eu conquistei. Eu não tenho ambição de mais nada. Tem gente que tem, né, ambição de ganhar dinheiro, eu não tenho ambição de nada. Eu tenho meus filhos criados. 3 filhas casadas, o Bernardo que está com 20 anos, mas está bem encaminhado também, né? Porque a gente, quando casa, a gente tem a ambição de ter a sua casa, seu carro. Sim. Poder viajar. Então, eu já fiz tudo que eu podia fazer na vida, né? Graças a Deus, Deus foi generoso sempre comigo, com a minha família. E tudo aquilo que eu queria conquistar, eu conquistei nesse passar dos anos da minha vida. Então, eu só penso daqui para frente o quê? É curtir a minha vida, e já estou fazendo. E eu pensava me aposentar novo. Por quê, Bion? Porque eu gostaria de me aposentar, não como as pessoas agora pela lei da Previdência, né? Que tem dificuldade, porque a pessoa só se aposenta, mas quando está morto, né? Sim. Ou então está no fundo de uma cama. E eu pensava, planejei em me aposentar novo. Me aposentei com 53 anos. Sim. Então eu disse, eu quero aposentar para aproveitar a minha vida. E estou aproveitando. Eu vou em tudo quanto é festa, tu me acompanha, sabe disso. Eu vou a jogos, eu viajo muito pelo Avaí, entende? Vou em tudo quanto é lugar pelo Avaí. Então, o que é que eu vou pensar? Guardar dinheiro para quê, Bion? Não. Eu tenho tudo que eu podia conquistar, né? Tenho sítio lá,
Então, daqui para frente é só ter saúde para curtir o final de vida da gente. Os bons momentos. Os bons momentos. Né? Viver, né? Viver. Aldo Pinheiro Filho, obrigado pela sua presença aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Boas histórias contadas, histórias da cidade, histórias do velho Ratones, histórias da tua vida. Obrigado. Bião, eu que agradeço. Realmente fiquei muito feliz quando você me ligou. Te agradeço de coração. Obrigado a todos que nos assistem, a TV Câmara, o teu podcast. E no futuro, se precisar, estou à disposição. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver um dia de cada vez. De cada vez. Maravilha, Aldo Pinheiro Filho, aqui no Café e Prosa da TV Câmara, contando a sua história e também contando histórias da cidade. Supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço a todos e até a próxima.